Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Google Docs. Na aula de hoje vamos voltar à questão da formatação e também vamos aprender a como trabalhar com comentários e sugestões, como fazer essa colaboração em equipe, como direcionar para pessoas específicas, o que fazer. Então, essa aula vai ser bem produtiva. Vamos para a prática. Bem, temos aqui um texto diferente hoje, né, que é um texto que a gente vai fazer as nossas configurações. Então vamos, sem mais demora, começar. Vou fazer um rápido lembrete sobre todos esses pontos daqui da barra de menu, que a gente já viu inicialmente nas aulas passadas, mas vamos passar por eles. Primeiro temos aqui a seta, né? Uma para a esquerda, a outra para a direita. A para a esquerda é para desfazer e a para a direita é para refazer. Exemplo, eu seleciono essa aqui e eu vou negritar essa parte do texto. Eu posso vir aqui em desfazer ou eu posso vir aqui em refazer. Ela serve basicamente para isso. Reparem que ao desfazer o texto volta meio que ao normal, né? E ao refazer ele deixa de novo negrito, tá bom? Aqui temos de impressão, vamos pular. Temos aqui o pincel, né? O pincel eu já mostrei na outra aula também. Ele serve basicamente para copiar a formatação. Por exemplo, eu seleciono o pincel, está aqui azulado, quer dizer que ele está ativo. Venho na parte de baixo, seleciono, reparem que ele puxa a mesma formatação que eu coloquei no texto que eu copiei. Então, venho aqui, desfaço de volta, deixamos nosso texto. Aqui temos a questão do zoom, que você pode ajustar de acordo com a sua visão. Normalmente eu trabalho com 100%. Você pode trabalhar, por exemplo, com 150%, você pode trabalhar com 90%. Eu prefiro em 100%, então vou deixar aqui em 100%, tá? E aqui temos a questão do texto. Reparem que esse nosso texto está formatado como texto normal, mas a gente tem a opção de formatar aqui como título. Vou pegar aqui o exemplo. Vou pegar esse texto aqui e vamos colocar ele como nosso título principal, por exemplo, tá? E esse daqui de baixo a gente vai colocar como título 1, né? E esse aqui também vamos pegar, vamos colocar também como título 1. Vamos fazer o mesmo com esta parte do texto. Reparem que vocês podem combinar essa função de título com o pincel. Por exemplo, em vez de eu clicar lá de novo para selecionar, posso fazer um duplo clique aqui e eu vou selecionar todos os títulos que eu quero. Fazendo duplo clique eu consigo selecionar e colar várias coisas diferentes que o Google Docs já entende. Depois que eu termino a seleção, eu aperto a tecla ESC no teclado. Aperto a tecla ESC, eu simplesmente venho aqui, clico de volta e ele sobe. Reparem que aqui agora o nosso título já não está aqui, a nossa formatação aqui ainda ficou como texto normal, porque a gente copiou. Mas o ideal é que a gente faça mesmo seleção e vocês vão entender por quê. Vamos lá. Agora eu vou, por exemplo, aqui e eu achei que essa cor não ficou muito atrativa. Então vou pular aqui para a questão da alteração da cor, por exemplo. E eu vou alterar a cor para vermelho. Reparem que eu alterei, então aqui eu posso simplesmente, eu quero replicar essa mesma função para todos os outros títulos que estão aqui abaixo. Posso simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito e vir aqui usar essa formatação em título 1. Reparem que onde eu coloquei título 1 mudou a cor e onde eu simplesmente copiei a formatação não mudou a cor porque não copiou o fato de que isso aqui é um título 1, aqui apenas copiou a formatação. Daí a importância de se trabalhar com a seleção de títulos. Esse é um dos pontos, tá? Então eu posso vir aqui e colocar título 1, aí ele automaticamente já vai colocar na nova coloração, tá? Esse é um dos pontos da formatação. Então vamos continuar. Saindo aqui temos a questão das letras. Reparem que aqui temos bastante fontes, tipo de letras são enormes, são vários. Mas caso você ainda não ache, você pode vir aqui mais fontes. Reparem que aqui tem várias fontes. E aqui tem as fontes prediletas. Então vamos supor que você queira, acha essa fonte legal, acha essa aqui. Você consegue colocar e definir quais são as tuas fontes. Ah, não gostei dessa, simplesmente clica aqui nesse xizinho e pode selecionar, pode excluir, tá? Outro ponto, aqui você pode também selecionar os tipos de fonte de acordo com as características, fontes de display, né? Fontes manuscritas, aqui você pode selecionar as fontes que são manuscritas, aqui eu vou selecionar, por exemplo, ela.
Você pode ver aqui pela popularidade, pode ordenar, pode colocar aqui por ordem alfabética para favorecer a tua escolha. Então tem N possibilidades, basta clicar aqui OK, e aí aquele tipo de fonte já foi para a que você selecionou. Por exemplo, eu posso selecionar aqui e selecionar, volto para cá e seleciono, por exemplo, essa. Reparem que mudo o texto de acordo com essa fonte, tá? Então, essa é mais outra forma de se trabalhar os textos, né? Aqui com as fontes. E em seguida também temos aqui o tipo de letra, né? Tem duas formas basicamente de se alterar o tamanho de uma letra. Uma é vindo aqui direto no texto e selecionar o número, por exemplo aqui 14, reparem que aumentou. Outra é vir aqui no botão de mais e adicionar até chegar no ponto que visualmente fica atraente para você ou se enquadre dentro das normas. Se você for estudante, isso normalmente é definido pela instituição, o tipo de letra, o tamanho da fonte que tem que estar, tá? Seguimos aqui, temos o botão para negritar, né? Temos a seguir o botão para colocar itálico, temos aqui o botão para sublinhar, temos aqui a questão da seleção da cor do texto, né? A gente pode selecionar várias cores. Temos aqui o ponto para grifar, né? Ou seja, para a gente chamar a atenção. E também temos o ponto para link, mas esse eu vou explicar mais um pouco adiante. Aqui temos a questão dos comentários, também vamos aprender um pouco mais adiante, né? E aqui temos a orientação do texto, que, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, clicar, né? Ctrl A, e selecionei todo o nosso texto. Aqui o nosso texto está alinhado à esquerda. Eu posso, por exemplo, fazer com que o nosso texto fique alinhado ao centro, posso fazer com que ele fique alinhado à direita, reparem que ele altera toda a lógica do texto, ou eu posso fazer em justificar, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Qual a diferença do justificar para a esquerda? Tá, vamos lá. Reparem que aqui o finalzinho do nosso texto ele não está uniforme, está torto, uns acabam antes, outros depois. Ao clicar em justificar, reparem que ele cria um padrão de início e fim. Apesar de que aqui a maior parte do texto é frase curta, mas ele cria esse padrão. Aqui também temos a questão do alinhamento, ele está em 1,15, né? Mas poderia ter 1,5. Esse é o distanciamento entre uma frase e outra aqui, tá? Então temos isso aqui. Vamos continuar, por exemplo, aqui temos duas opções de lista, por exemplo, eu coloquei essa lista aqui, eu venho, por exemplo, aqui, ele cria um checkbox, onde eu posso, por exemplo, colocar, né, e ir eliminando. Ou eu posso também já daqui sem sair, ele cria aqui, que vai me colocando esses bullet points, né, que são essas bolinhas, que ele vai destacando cada uma delas. Aqui, se eu clicar dentro dessa, eu consigo ir alterando, selecionar várias de acordo com o que melhor me atende, né? Aqui eu posso ter essa liberdade de seleção. Outro ponto importante, ainda dentro desse contexto, por exemplo, eu estou aqui, onde eu tenho uma lista maior, eu posso também vir aqui e colocar o número. Também mesma coisa, eu posso seguir aqui, selecionar, reparem que ele abriu o número em parênteses, aqui ele colocou um ponto, aqui ele veio em letra, né? Colocou numa ordem alfabética, aqui ele colocou em numeração romana. Então, ele vai criando várias ordens e formatos diferentes e basta ir selecionando e ver o que melhor atende. Para aqui eu tenho o recuo, eu posso fazer um recuo, diminuir o recuo, aumentar o recuo, por exemplo, vou aumentando o recuo, ele vai para dentro do nosso, né? Ele vai mais à direita dentro do nosso documento o máximo possível. Eu posso também voltar o recuo até aqui. Eu posso fazer o mesmo também simplesmente clicando a tecla Tab no teclado. Reparem que é a mesma função que vai acontecendo, tá? Então, o próprio Google Docs vai fazendo este recuo e ajustando o nosso texto. Então, como vocês podem ver, é muito simples fazer a formatação de textos, né? A formatação dos nossos arquivos. Agora vamos aqui, por exemplo, tem outras funções que podem não achar na formatação de texto. Por exemplo, temos aqui negrito a gente viu, mas não tem o tracejar, que por exemplo podemos colocar aqui, né? Ó,
reparem que a gente vai tracejar aqui o nosso texto. Eu vou selecionar aqui, eu vou ver formatação, formatar, tracejar aqui. Sublinhar, reparem que ele deixa o nosso texto como se estivesse rabiscado e também nos atende, tá? Então, essa é uma das formas que vocês podem usar para formatar texto e criar um texto mais atrativo. Como experiência, eu vou deixar isso aqui por título e aqui vamos. Então, é muito simples, não tem muita dificuldade, não tem muito segredo para fazer essa questão da formatação dos textos. Agora vamos a uma parte importante, que é a questão dos comentários. Vamos primeiro olhar a questão da sugestão e a questão dos comentários. A questão da sugestão, você vem aqui à direita e tem aqui modo edição, modo sugestão. Se eu clicar aqui em modo de sugestão, tudo que eu for editar, ele vai deixar aqui uma espécie de solicitação para aprovar ou reprovar. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o nosso título e eu vou mudar a cor desse título vou colocar ele nesta corzinha aqui diferente. Reparem que ele deixou aqui para a gente olhar. Aqui temos a opção aceitar a sugestão ou negar a sugestão. Se você é editor, mas você não é proprietário, você pode fazer isso. Por exemplo, pode fazer isso aqui também, né? Quero, por exemplo, pegar todos os títulos e colocar ao centro. Ele vai dizer isso. Daí eu quero, por exemplo, venho aqui com o botão direito, aplicar essa formatação a título 1. Tá? Ele vai também fazer isso. Aí eu deixo parado aqui, por exemplo, e aí eu venho aqui e eu aceito. Ao aceitar, ele vai sumindo. Ó, reparem que ele vai sumindo. Eu aceitei. Eu consigo também verificar se tem alguma pendência de sugestão aqui. Então, reparem que é isso. Então, essa parte da sugestão, ela é muito boa quando você não é o proprietário do documento, mas você consegue editar. E você não quer fazer que a pessoa não saiba. Você quer que essa pessoa tenha essa visão de o que você sugeriu. Então, você pode trabalhar no módulo sugestão, tá? Eu vou refazer aqui. Reparem que eu vou voltar no nosso documento aqui. Eu vou deixar apenas esta sugestão e eu vou aceitar ela. Vou deixar o nosso texto em azul. Essa é uma forma. Outra forma, aqui eu vou voltar para a questão da edição, né? E agora vamos trabalhar com comentários. Quando o assunto é comentário, a gente tem várias opções aqui. Vamos supor aqui eu vou pegar esse texto e eu vou pedir para trocar esse tipo de letra. Então, reparem que aqui abriu, vem um mais azul, que é adicionar comentário, e aqui é para colocar uma sugestão. Então, eu vou colocar aqui, e eu vou colocar, por exemplo, um comentário dizendo aqui, alterar tipo de letra. Bom, reparem que eu consigo adicionar o comentário. Tá? Ao adicionar o comentário, também tem essa aqui, ó, marcar como resolvida, que é um ponto, você pode clicar aqui e marcou como resolvido e o comentário some. Só que esse comentário, ele fica aqui nos históricos. Se a gente ver aqui na parte superior, tem esse botão, tem esse íconezinho do comentário, e clicar nele, conseguimos ver o histórico aqui do comentário. Clicando aqui em mais opções, conseguimos ou excluir, conseguimos o link para este comentário ou reabrir. Nesse caso, vamos reabrir. Ao reabrir o comentário, ele volta ativa, né? Quando a gente reabriu outro e não o que eu queria. Vamos voltar aqui. Vamos olhar, alterar tipo de letra, esse aqui que a gente vai reabrir. Clicamos e reabrimos. Reparem que tudo que a gente fez ficou lá, aqui, ó, alterar tipo de letra. Então, esse comentário ele fica aparecendo aqui, tá? Então, como a gente reabriu, ele volta aqui e a gente precisa ter uma inovação. Aqui, clicando de novo nesse ponto, conseguimos também copiar esse link e enviar, por exemplo, para a pessoa que a gente quer que tenha acesso, que a pessoa que a gente tem acesso ou que deva fazer essa ação. A pessoa que deve alterar o tipo de letra, ou que deve fazer esse tipo de correção, podemos mandar direto para ela, copiando o link.
Ao mandar direto para ela, ela pode ter acesso fácil. Imagine que isso fosse um documento com 200 páginas. Então seria 30 pessoas trabalhando nele. Então poderia ter algum problema ou a pessoa demorar para se achar. Então podemos fazer isso, basta aqui copiar, aí já copiou e mandar por e-mail, WhatsApp, não importa como, tá? Temos essa forma aqui. E aqui também a gente consegue excluir. Não faz mais sentido, viemos aqui, excluímos, ou podemos clicar aqui, editar, e podemos escrever alguma coisa, tá? Então vamos lá aqui, no nosso caso, vamos cancelar, e simplesmente viemos aqui e excluímos o comentário. Vamos excluir o comentário. Bem, comentário excluído. Outra coisa que também dá para fazer sobre comentário é simplesmente ao selecionar aqui, podemos vir aqui nesse menuzinho, está escrito adicionar comentário, é uma outra forma de adicionar comentário. Podemos adicionar comentário. Aqui vamos escrever alterar, vamos escrever, esse comentário vamos escrever aqui. Antes de escrever, vamos direcionar esse comentário para uma pessoa. Em vez de precisar copiar o comentário e mandar por e-mail, vamos diretamente já adicionar a pessoa aqui. Basta clicar na tecla mais, aí já aparecem as pessoas. Como esse documento está compartilhado com minha conta pessoal, eu já estou aparecendo aqui. Se não tivesse, eu precisaria escrever. Como eu já estou, não tem problema. Aqui eu só clico atribuir a. E daí eu clico alterar. Aí eu coloco o que eu preciso que a pessoa faça. Eu preciso que essa pessoa alterar a cor do texto. Pronto. Atribuir. Ao clicar em atribuir, eu vou receber uma notificação. Agora eu vou entrar aqui com o meu tablet, eu vou entrar no documento e eu vou verificar o que está lá e eu vou retornar para vocês, que é para nós aqui a gente olhar. O pedido é alterar a cor do documento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mesmo alterar, eu vou executar aqui, vou colocar o texto em vermelho, ok? E vou responder ao comentário, que é para poderem ver como é que fica quando alguém atribui alguma coisa para você. Eu vou escrever aqui simplesmente ok, feito. Tá aqui. Reparem que aparece a mensagem automaticamente aqui, ok, feito. Então, como já está feito aqui, eu simplesmente posso vir aqui e eliminar o comentário. Reparem que o texto já ficou elaborado. E se a gente olhar aqui no nosso histórico, tá o que aconteceu, né? Curso Mobismo escreveu alterar a cor do texto, né? Álvaro Adriano foi lá e disse, ok, feito. E eu já tinha alterado mesmo. Então, reparem a simplicidade, né? E a eficiência de se trabalhar de se trabalhar desta forma, tá? Então, um outro ponto que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar também como é que a gente consegue trabalhar, é a questão de trabalhar com links. Vamos lá. Por exemplo, eu quero que cada curso desse aqui seja um link externo, ou seja, eu vou pegar aqui o link do nosso site e eu quero que isso aqui seja um link. Então, eu simplesmente seleciono esse texto aqui e eu venho aqui nesse íconezinho que está escrito inserir link, clico nele e aqui está, coloco aplicar. Quando eu coloco isso aplicar, se eu clicar nele, reparem que somos automaticamente direcionados para um link externo, ou seja, vamos cair aqui no site da Mobismo, no caso, tá? Eu vou fechar aqui, vou voltar para o nosso documento. Eu posso fazer isso para cada coisa, ou eu posso pegar todo esse ponto aqui e converter em um link, em vez de eu fazer em um por um. Eu posso simplesmente clicar aqui e reparem que todos eles já estão feitos automaticamente. Então, se eu clicar, já nos direciona de novo para a nossa escola aqui, Curso Mobismo, tá? Eu também posso fazer isso com itens do próprio documento, tá? Itens do próprio documento, eu posso criar outro link para esses detalhes, mesmo aqui dentro do nosso documento. Vamos supor que esse documento fosse grande, fosse um sumário, um índice, também daria para fazer isso. E como é que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo,
selecionar aqui. Quando eu clicar aqui no propósito, abra esta parte aqui. Então eu vou simplesmente selecionar aqui, por exemplo, propósito. Vou selecionar aqui onde está escrito propósito. Eu venho em link. Reparem aqui qual é o propósito. E aqui tenho várias seções do próprio títulos e favoritos do documento. Por exemplo, o que é More Business, tudo que eu coloquei como título, ele já nos diz. Aqui eu clico aqui e reparem que aqui o nosso favorito agora é um link. Se eu clicar aqui em favorito, ele vai nos levar aqui para baixo, onde está tipos de curso. Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar com essa área aqui de títulos, né? Porque aí você consegue direcionar o teu texto, parte do texto, uma palavra específica, fazer chamada. Então, o documento ele fica mais vivo, mais dinâmico e um documento mais interativo. Então, é bem simples, bem objetivo e muito produtivo, principalmente quando se trabalha em equipe, em documentos longos, grandes, fica muito, muito útil. Sobre essa aula é isso, nos vemos na próxima aula.